Começando, então, com uma molécula que todo psiquiatra precisa dominar muito bem, que é o lítio. Eu acho que, assim, só a gente passa lítio, né, para os pacientes. Então, a gente precisa ter uma boa noção, assim, um domínio muito grande dessa substância, uma vez que é uma substância muito tradicional, muito antiga. Eu acho assim, quando uma droga se perpetua ou fica sendo usada por muito tempo, mostra como ela é boa, né? Então, assim, o próprio tempo diz as qualidades do lítio, né? Uma substância que está no mercado há tanto tempo, uma substância tão, digamos assim, simples, né? Que é a terapia mais, provavelmente a terapia mais eficaz nos transtornos de humor, né? Reconhecida contra a depressão, contra a mania, tem uma ação anti-suicídio, é uma substância neuroprotetora, a gente usa no transtorno bipolar, a gente usa em depressão. Então, assim, antes da descoberta do lítio, não existia um tratamento muito eficaz, né, para o transtorno bipolar. Então, assim, isso daqui foi uma mudança do paradigma, né, da psicofarmacologia síntese aí do carbonato de lítio. Mas hoje a gente não está para falar só dos efeitos positivos do lítio, a gente está para falar dos problemas, né, das medicações. E aí a gente sabe que o lítio tem algumas possíveis complicações, entre elas a tireotoxicidade, acne, psoríase, poliúria e polidipsia, né, da diabetes insípidos, e doença renal crônica. Isso daqui tem um estudo recente que mostra a relação do uso do lítio com doença renal crônica. Então, parece que indivíduos que usam o lítio, principalmente indivíduos que usam o lítio por mais tempo, quanto maior o tempo do uso do lítio, maior a relação com doença renal crônica, tá? Então, aparentemente, nesse estudo, que depois eu coloco as referências para vocês, a doença renal crônica está 5 vezes mais presente do que na população em geral, ou seja, de quem não toma o lítio, tá? Então, muita atenção para isso. Como que a gente faz o manejo do lítio na prática, tá? Geralmente a gente começa aí com 300 miligramas, 2 ou 3 vezes por dia e vai aumentando progressivamente até chegar em 600 miligramas, tá? Ou 900 miligramas. Depois disso, o que a gente faz, né? Assim, antes de começar o lítio, é importante a gente solicitar alguns exames, né? Então, urina 1, ureia, creatinina, TSH, T4 livre, cálcio e, posteriormente, o clearance de creatinina e repetir esses exames mensalmente, a cada 2 meses, a cada 6 meses, para a gente poder acompanhar os principais efeitos colaterais. Uma vez que a gente atinge ali a nossa dose, a gente precisa fazer litemia. E assim, às vezes eu fico pensando nisso, né? A gente está atendendo no CAPS, está atendendo na UBS, está atendendo no ambulatório. Quantas vezes que a gente pede lítio para os nossos pacientes, né? Litemia. Tem tanto paciente que passa pela nossa mão, que já está tomando lítio há um tempão, e às vezes a gente não para pensar que a gente não sabe quanto está a faixa terapêutica, né? Então a gente sabe que para o lítio fazer efeito, ele só vai fazer efeito se ele estiver no nível terapêutico, que é entre 0,8 e 1,2. Então a gente precisa mirar nessa faixa terapêutica. Se estiver abaixo, podemos dizer que não está fazendo efeito. Se estiver acima, tem o risco de toxicidade, tá? Então, vamos começar a lembrar de pedir litemia para os pacientes. Ah, mas está tomando há 10 anos, está tomando há 20 anos, 30 anos. Ué, mesmo assim, a gente não sabe se está no nível terapêutico, se está próximo do nível tóxico, na é verdade. Então, sempre interessante a gente não só pedir a litemia quando a gente está acertando a dose, ali, titulando a dose do lítio para introdução no paciente, mas também em pacientes que usam a medicação por mais tempo, tá certo? Só lembrar, né? Isso muitas vezes não é passado para o paciente. A gente coleta a litemia 24 horas após a última tomada do lítio. Então, vamos supor que o paciente tem 12 horas após a tomada do lítio, né? Então, vamos supor que o paciente toma o lítio às 9 da noite, ele deve colher ali a partir das 9 da manhã do outro dia, para esse resultado ser correto, tá? Na suspeita de intoxicação, o paciente não precisa fazer preparo do exame, tá? Então, assim, você está diante de um paciente com uma intoxicação por lítio, a gente vai falar do quadro clínico disso, e você vai pedir uma litemia, você não precisa fazer preparo, o paciente não precisa esperar, você colhe a qualquer momento, isso já vai dar um nível terapêutico, a litemia adequada, porque a gente quer saber. O que a gente precisa lembrar quando a gente está passando lítio para o paciente, né? Acho que, se tiver tempo, vale a pena conversar com ele sobre esses possíveis problemas, né? Especialmente o risco de intoxicação por lítio. Então, você pode dizer, olha, o lítio é uma substância muito boa, mas ele tem alguns riscos. Então, é interessante, sempre que você for num pronto-socorro,
sempre que você for passar com algum médico, você informe para ele e você toma lítio, porque a depender da substância que você usar, ele pode ou aumentar ou diminuir a litemia no seu corpo com isso. Diminuindo, você pode perder eficácia terapêutica e aumentando, você pode intoxicar. Basicamente, o que a gente precisa pensar? Se mexeu com a volemia, mexeu com a litemia. Então, assim, se você desidrata, o paciente vai aumentar o nível sérico. Se você aumenta a ingesta hídrica, ele vai diminuir o nível sérico. Então, por exemplo, o que aumenta aí a nossa litemia? Tiazídicos, anti-inflamatórios, Zieca, tetracíclicos, metronidazol. Significa que não pode usar esses remédios com lítio? Não significa isso. Significa apenas que a gente tem que ficar mais atento, tá? A litemia. Às vezes o paciente tem indicação ali de tomar um IECA e o cardiologista diz que sim. Tudo bem, mas a gente vai acompanhar mais de perto. Afinal, ele pode aumentar muito o nível sérico do lítio e ele tem uma intoxicação. Então, claro, se você puder introduzir uma outra medicação, vamos supor que você está com um paciente transtorno bipolar, você identifica ali que ele tem hipertensão, você vai iniciar um tratamento. Você vai começar com IECA? Talvez não, né? Você pode começar com uma outra opção terapêutica de antihipertensivo, que não vai ter uma interação medicamentosa. Por outro lado, medicações como poupador de potássio, inibidor do cotransportador de sódio, glicose 2, teofilina, eles diminuem a litemia e, com isso, eles podem diminuir a eficácia terapêutica da substância, tá? Quando a gente estiver diante de um paciente que toma lítio, o que a gente tem que ficar atento, né? Assim, quais são os fatores preditivos ali para ele ter uma intoxicação por lítio? Então, como eu já expliquei, medicamentos que alteram a função renal e infecções, né? Quadros infecciosos, com diarreia, gastroenterite, vômitos, uma baixa ingesta hídrica. Muito importante a gente informar para o paciente que ele deve se hidratar 2, 3 litros por dia, ou se ele suar excessivamente. Paciente com insuficiência renal tem que ter um cuidado redobrado, pacientes do sexo feminino e população idosa tem maior risco para intoxicação por lítio. Aí existem as intoxicações agudas e crônicas, e a gente também divide didaticamente, na prática, em leve, moderado e grave, tá? A intoxicação leve é caracterizada por tremor, sede, náusea, diarreia, dor epigástrica, fraqueza muscular, letargia e vertigem. Já moderada começa a ter alterações aí do nível de consciência, tá? Alterações neurológicas, como nistagmo, disartria, taxia, mioclonia, alterações do eletrocardiograma, e a grave, alterações mais graves aí do nível de consciência, crise convulsiva e hiperreflexia. Então, tá no PS ou no CAPS, de um paciente que toma lítio com uma sintomatologia como essa, tem que lembrar, assim, da intoxicação por lítio, tá? Acho que é uma coisa que todo mundo, se não viu, vai ver com certeza. Não necessariamente a litemia está associada ao achado clínico, entende? Então, assim, quanto maior a litemia, pior o estado clínico. Não é bem assim, tá? Pode não ter uma correlação tão proporcional, vamos dizer assim. E a gente está falando de uma condição potencialmente grave, né? Como óbito, enfim. Então, é muito importante a gente ter essa conversa com o paciente, identificar isso e encaminhar para um serviço hospitalar, né? O tratamento é esse. Por isso que eu não vou entrar tanto em detalhes nisso, porque muitas vezes a gente vai fazer esse encaminhamento. O paciente que toma lítio, intoxica, nunca mais pode tomar lítio? Olha, seria melhor evitar, né? Seria melhor evitar. Não é proibido, tá? Não é assim, contraindicado. Mas a gente pensa, poxa, o paciente já teve uma intoxicação por lítio uma vez. A chance de ele ter isso, por qualquer que seja o motivo, é maior do que para indivíduos que não tiveram. Então, acho que vale muito a pena reconsiderar o estabilizador de humor, tá? Embora a gente saiba que em alguns casos a gente possa tentar de novo, mas é uma decisão mais difícil de fazer, a gente vai colocar aí na balança, tá? E aí o tratamento da intoxicação por lítio é suspender o remédio e aí dar um tratamento clínico adequado, né? Então, estabilizar a via aérea, respiração, circulação, fluidos intravenosos.